Canceriano, utiliza essa tua mentalidade clara e objetiva para poder ceifar, cortar qualquer tipo de pensamento frio, qualquer tipo de frieza, inclusive emocional, e que causa sofrimento desnecessário na sua vida. Olá, canceriano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez a esse seu momento aqui dentro dessa nossa série Astródia e os Signos. É um momento onde eu compartilho com vocês, segundo os saberes matriarcais, orientações para que você encontre facilidade na realização das suas intenções ao longo dos próximos 7 dias. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar de forma terapêutica em teu processo de autoconhecimento, na tua travessia de crescimento pessoal, a partir do momento em que você se permite resgatar esse saber matriarcal na prática do seu dia a dia também. Então, querido canceriano, para esses seus próximos 7 dias, nesse cenário de vida que você está, faça bom uso de uma forma sábia dessa habilidade que sua mentalidade tem de ser muito assertivo, objetivo e claro naquilo que você está se determinando a vivenciar na vida, para poder exatamente fazer um processo de cortar uma frieza emocional com o qual você está dirigindo a realidade da sua vida e que está causando sofrimento desnecessário, em específico na condicionante, na esfera do teu crescimento material. É onde tem alguma mentalidade que está impedindo com qual você se aventure na vida de uma forma leve, de uma forma inclusive confiante nos caminhos que você tem a trilhar. É como um processo que você está se colocando por essa mentalidade, sendo regida de uma forma fria emocionalmente, se vendo e se colocando no lugar de autossabotagem. Você está se autossabotando de se perceber que não tem mais o que possa fazer para você modificar a realidade de vida que você está. E isso é em função de você ter se distanciado dessa sintonia com o seu próprio coração. E aqui é aquele detalhe que é uma correção interna que essa lua está fazendo juntamente com o seu manto celestial, de você fazer essa cicatrização na sua natureza canceriana, porque câncer ele tem muito dessa condicionante, dessa característica emocional. Então, se existe em alguma forma você se vê dentro de uma realidade limitada, que tudo que você está fazendo é exatamente tudo que pode ser feito, que não tem mais nada que você veja que é possível fazer para poder mudar a realidade, é nesse ponto que a sua natureza canceriana precisa ser corrigida, que você precisa trazer uma cicatrização do seu processo emocional, por conta que é uma fragmentação de você não validar esse lado mais refinado da vida, de você perceber a luz em um determinado caminho que o seu coração sinaliza a partir do momento em que você desperta essa percepção pelo lado mais da espiritualidade, pelo despertar do seu terceiro olho, de compreender a vida nas entrelinhas e entender que um determinado cenário ele se configura e diante de um obstáculo com o qual ele se torna, habita ali uma necessidade de transformação interna, de você conseguir, por uma transformação interna, seja ela iniciando no emocional ou no próprio mental, você conseguir dissolver e abrir os seus caminhos, dissolvendo o obstáculo, dissolvendo o próprio problema. Mas isso é uma mudança que precisa iniciar dentro do seu próprio coração, dentro da sua própria natureza. E qual é o obstáculo a ser superado para você poder vivenciar isso? É exatamente o lugar de você se ver, estar pronto para finalizar um karma, para finalizar um processo de um ciclo de renascimento. É se colocar pronto para poder se entregar a esse processo de uma cura emocional a respeito de si mesmo, a respeito da forma como você olha e acredita na sua própria intuição, no seu próprio coração, nessa natureza de dualidade que habita dentro de você,
mesmo tendo essa dualidade, você se vê sendo capaz de ter uma sabedoria, ter boas escolhas na sua própria vida, a partir do momento em que você faz esse processo de autoobservação, de autoconhecimento, tanto da sua potência, né, de você nutrir essa força da sua luz, mas também olhando para a sua sombra, olhando para aquela fragmentação, aquela ferida emocional que precisa ser dissolvida e assim a sua natureza se energizar, se nutrir de boas águas e sair do processo de autossabotagem, de que você não vê que você possa fazer mais nada para poder conseguir realizar os seus sonhos, conseguir realizar as suas intenções. É você sair de um lugar aonde você não se vê, inclusive, disponível para a vida, para poder conseguir se curar, por exemplo, de uma tristeza muito profunda, é conseguir sair de um vitimismo da vida, porque é muito mais fácil se lamentar, reclamar de algo que está difícil, inclusive fazendo uso de uma mentalidade, como a gente estava falando no início da mesa, né, de uma mentalidade clara e objetiva, reclamando do próprio processo que está vivenciando, só retroalimentando. Isso acontece em função exatamente da falta de atenção a esse processo de uma cura emocional por uma tristeza e optar por ficar lamentando, reclamando e vivenciando uma provação em específico nas suas próprias relações. É onde você se vê muito vulnerável no aspecto do o quanto que você se sente amado e ama o outro e encontra um suporte, um aspecto de uma parceria equilibrada, harmônica e ao mesmo tempo com um suporte material para você conseguir vivenciar a vida de uma forma mais estável. O que na realidade aponta aqui na mesa que essa necessidade está nas entrelinhas, no lado mais sutil, né, mais refinado da própria natureza, um apego material e uma insegurança emocional. E isso é fruto exatamente daquela água, daquela mágoa, daquele ressentimento que está sendo ainda mantido dentro da sua própria natureza por uma tristeza profunda que precisa ser vista, resolvida, porque ela está se emaranhando, ela está enraizando e nutrindo as suas próprias relações. É aquela necessidade de se sentir amparado pelo outro nas suas próprias dores, mas em si mesmo a própria pessoa se coloca como uma pessoa que não está merecendo vivenciar esse amor. Ela mesma se coloca dentro de um não merecimento, dentro de uma situação que ela não pode fazer mais nada, ela só tem que lidar com aquilo e vivenciar aquela realidade, porque não tem como ela co-criar uma outra. E aqui habita o se libertar de um vitimismo, abraçar um protagonismo de você vencer as provações pela prática das suas próprias virtudes, aonde você faz bom uso de uma forma amistosa das suas próprias relações para poder trazer essa harmonia e encarando essa necessidade de trabalhar um desapego material e uma insegurança emocional diante das realidades da realização dos seus próprios desejos, da vivência das suas próprias relações, porque é isso que precisa ser trabalhado no aspecto de você se ver vivenciando uma nova aventura. O que é essa nova aventura? É exatamente essa confiança em si que reverbera nas suas próprias relações, consequentemente na estrutura material da sua vida, na estrutura emocional, tanto da sua natureza quanto das suas relações. Então, entenda, querido canceriano, que é um momento de cura emocional, mais uma vez que você está sendo chamado para poder parar de ter medo de olhar para suas próprias águas e ver que é nela, nas suas próprias águas, que habita a sua maior força. O tanto e o quanto que você se dedica a passar por esse processo
e para de fugir dele, né? Olhando o material aqui como algo que está trazendo essa estabilidade para você, mas internamente você se sente muito fragilizado, é exatamente o que precisa ser transformado. É esse olhar de validação para a necessidade de você ter mais amor nas suas próprias águas, uma maior compreensão a respeito da vida e a respeito de si mesmo, diante desse ciclo kármico que está precisando ser finalizado. E se você quer mais orientações para poder vivenciar essa sua semana, toda semana aqui eu libero 5 vídeos para que a gente se reúna e faça um estudo de todo esse movimento que essa bússola lunar celestial vem nos permitindo vivenciar. Os links de todos os vídeos estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Eu te aguardo do lado de cá também. Um beijo e até o próximo vídeo.